Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e esse será o primeiro de muitos em que nós estaremos fazendo a preparação para Olimpíadas de Conhecimento. Este que é o nosso primeiro vídeo será voltado a explicar uma série de símbolos que são utilizados na matemática. O objetivo principal é que você possa entender qual que é o significado de cada um destes símbolos e entenda quando eles estiverem escritos em livros ou sendo utilizados durante as várias aulas que nós vamos estar tendo. O primeiro símbolo que nós vamos tratar é a igualdade. Ele é dado por duas barras horizontais paralelas. E a gente diz que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Símbolo que você já deve estar habituado, é muito utilizado em todos os diversos contextos, na escola a gente utiliza bastante. O segundo símbolo que vamos tratar é o símbolo de inequação. Nós geralmente lemos ele como sendo diferente. Por exemplo, 2 mais 2 é diferente de 5. Ou não igual a também, né? 2 mais 2 é não igual a 5. Então ele é um símbolo que é bastante utilizado também. Em diversos momentos nós vamos utilizar ele na hora de, por exemplo, definir funções ou estabelecer uma condição para que determinada sentença seja verdadeira. Os próximos símbolos que eu vou estar tratando aqui é o maior igual, maior que, menor que, maior igual e o menor igual. Eles são símbolos utilizados em desigualdades, né? São bastante importantes também. Bem, como já dá para perceber, eles são bastante intuitivos. E o lado aberto, né, dessa chave, não sei como é que é o nome desse símbolo em si, indica qual dos dois membros é maior. Então, se tiver x maior do que y, a gente escreve assim. Mas também podemos escrever da mesma forma que y é menor do que x. É a mesma coisa, né? São sentenças equivalentes. E o maior ou igual, ele significa uma coisa bem similar. A diferença entre o maior que e o maior ou igual a que é que o maior igual permite a igualdade, né? Então, ou o x é maior do que o y, nesse caso, ou o x é igual ao y. O próximo símbolo que nós vamos tratar é basicamente uma repetição de vários, né, dois ou às vezes até mesmo mais, maior igual ou menor igual. A gente entende que esse símbolo aqui indica que o outro é muito maior, né? A gente utiliza muito em contexto de física para indicar que, por exemplo, a ordem de grandeza do que está no membro direito é muito maior do que está no membro esquerdo. Isso permite certas aproximações, como por exemplo, que a razão entre esses dois é aproximadamente igual a zero, né? Justamente por um ser muito maior do que o outro. Então a gente vai utilizar bastante esse símbolo aqui em diversos exercícios. Agora, alguns símbolos que indicam operações que nós já estamos habituados, né? Primeiro é o sinal de adição, né? O que a gente entende ele como sendo a representação dessa operação, né? Então, se a gente tem A mais B, isso indica a adição entre esses dois termos. Esse símbolo pode ser utilizado para indicar a soma entre números, entre vetores, entre diversos tipos de elementos que a gente vai acabar trabalhando na matemática. E junto com ele nós temos o sinal de menos, né? Que é a operação inversa à adição, né? Se a gente tem A mais menos B, isso é igual a zero, né? Ou seja, ele desfaz o que a soma faz. Né? Então também já está bastante habituado, principalmente quando a gente está aí na escola, a gente já trabalha bastante com esse símbolo. O próximo símbolo que nós temos aqui é o sinal de divisão. Eu vou tratar primeiro do de divisão e depois do de multiplicação, porque eu vou aqui estabelecer uma certa convenção com vocês. A divisão ela é dada por esse símbolo aqui que a gente está acostumado na escola, mas é muito comum que a gente escreva na forma de fração. Inclusive, a gente vai utilizar mais essa forma de fração. Então, se eu tiver A dividido por B, isso equivale a escrever A sobre B. Agora, falando sobre multiplicação, o símbolo que nós vamos utilizar para multiplicação será o ponto, e apenas o ponto. O motivo é que, se tratando de vetores, nós temos mais de uma multiplicação definida. Nós temos a chamada multiplicação escalar e a multiplicação, né, vetorial, né, o produto escalar e o produto vetorial, melhor dizendo. E devido a essa possibilidade de definir esses dois tipos de multiplicação, nós utilizaremos o ponto para a multiplicação em geral, né? Porque assim fica mais bem definido e não gera dúvidas, né? Quando eu utilizar o x, indicará especificamente
um produto vetorial. O próximo símbolo, entrando agora nos operadores lógicos, nós temos o se. Né? A gente lê se A, então B, ou então A implica B. Ele indica, né, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, que se a sentença antecedente for verdadeira, a consequente será verdadeira. Então, basicamente, isso aqui indica que se eu satisfazer o conjunto de sentenças que está do lado esquerdo, o que está do lado direito será também satisfeito. Também temos o se e somente se, né, que basicamente esse símbolo, né, que é duas setas, agora para os dois lados. O que ele indica é que se o que está na esquerda é verdadeiro, o que está na direita é verdadeiro, o que está na direita é verdadeiro, o que está na esquerda será verdadeiro. Ou seja, ele faz duas implicações, né? Então, você tem que A implica B e B implica A também. É muito utilizado, principalmente em definições, em diversos momentos, né? É um símbolo bastante interessante de se utilizar e muito importante também de se entender. Os próximos operadores são o E e o OU. Esse símbolo aqui utiliza para o E e esse de cá utiliza para o OU. O E, ele indica uma conjunção lógica que basicamente estabelece que se as duas sentenças, né, A e B, forem verdadeiras, aquela sentença de como um todo será verdadeira. Já o OU estabelece que se uma das duas for verdadeira, aquela sentença será verdadeira. Então é uma condição que a gente estabelece aí, em termos de lógica, é bastante importante. Em termos de programação também, né? Se alguém tiver interesse em programação, é interessante entender o que cada um desses símbolos significa, porque pode ser utilizado nesse contexto. Um detalhe é que esse OU aqui, ele não é um OU exclusivo, tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente vai falar de lógica, existe esse OU, que é o OU mais geral, que é o que nós vamos utilizar. Então ele é verdadeiro também se as duas sentenças forem verdadeiras. Já o OU exclusivo, ele é falso se as duas sentenças forem verdadeiras. Ele representa expressões como o seguinte: ou eu bebo água ou eu bebo leite. Ou seja, eu não quero que beba os dois. Por exemplo, quando a sua mãe fala para você, ou você faz isso ou faz aquilo. Então você não é para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia de exclusão não está presente nesse ou daquele, é o que permite que os dois sejam verdadeiros, tá? Os próximos símbolos são relacionados à teoria de conjuntos, né? O primeiro deles é o está contido, que é este símbolo que vocês estão vendo. Com o seguinte detalhe, pode aparecer de duas formas diferentes, com esse símbolo de igual embaixo ou sem esse símbolo aí que remete ao igual. Qual que é a diferença? Quando tem esse símbolo de igual embaixo, indica que se eu tenho um caso A está contido em B, não é necessário, mas é possível que A seja igual a B. Agora, quando não tem o símbolo, quer dizer que é um subconjunto próprio, ou seja, existe algum elemento pertencente a B que não pertence a A. Mais alguns símbolos importantes, o primeiro deles é a negação. A negação lógica de uma sentença, se a gente tem uma sentença A, não A é uma sentença que representa a seguinte propriedade: se A é verdadeira, não A é falsa, e se A é falsa, não A é verdadeira. O próximo símbolo é a quantificação universal, que a gente lê como sendo para todo. Ela indica o que realmente a gente costuma ler, né, que para todo, ou então todo elemento, né, pertencente a um X ou que atende a uma certa propriedade. Por exemplo, na sentença, para todo N pertencente aos naturais, N a terça é maior ou igual a N. Isso é uma propriedade que está sendo enunciada dentro dos conjuntos naturais. E ela é verdade para qualquer elemento natural que você pegue. Agora também existe a quantificação existencial. Ela indica geralmente os casos em que nós utilizamos algum na linguagem coloquial. Por exemplo, existe algum A tal que A apresenta tal propriedade. Essa ideia de que existe pelo menos um elemento dentro de um conjunto ou dentro de alguma propriedade que vai satisfazer aquilo ali, né? aquela afirmação. O próximo símbolo que nós vamos aqui convencionar é o uso de chavetas para conjuntos.
ela indica basicamente um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto de números naturais, eu posso escrever eles como sendo n igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente pode utilizar essas chavetas para indicar tanto a propriedade quanto na hora de listar os elementos de um conjunto. Então, é uma coisa que a gente vai utilizar bastante. O próximo símbolo é o símbolo de conjunto nulo, ou conjunto vazio. O conjunto vazio, ele é um conjunto que não possui nenhum elemento. E é bastante importante reconhecer esse símbolo. O próximo, esse símbolo pertence, né, ele indica que um elemento A pertence ao determinado conjunto. Então, uma coisa a se dizer aqui é uma pequena distinção que é feita entre o sinal de pertence e o símbolo de está contido. Está contido é utilizado para conjuntos. Então, você tem um conjunto A maiúsculo que está contido no conjunto B. Agora, quando eu quero dizer que um determinado elemento A minúsculo está contido em B, a gente utiliza esse símbolo de K. Então, a distinção que é feita, né? Também a gente pode dizer que não está contido, que é basicamente pôr uma barrinha cortando esse é estilizado aí. Os próximos símbolos são o símbolo de união entre os conjuntos. Ele parece um U, né? Então é bastante intuitivo. E também temos o símbolo de interseção entre conjuntos, que é, né, um U de cabeça para baixo. Também é bastante intuitivo. Eu não vou explicar o que cada um desses dois significa, porque isso será tratado nas próximas aulas. Os próximos símbolos que nós vamos tratar agora são os símbolos que representam os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que é determinado como sendo o conjunto dos números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E no nosso caso, vamos considerar os naturais sem o zero. E isso aqui varia de caso para caso, né? Tem determinados livros ou determinados momentos que o conjunto dos números naturais considera o zero natural e outros que não consideram o zero como natural. Eu consideraria que o zero não é natural, então está sendo determinado como os números 1, 2, 3 e assim por diante, e o símbolo deles é a letra N, de navio. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, agora sim ele vai conter sempre o número zero, e ele é composto pelo conjunto dos números naturais e pelos inversos deles também, menos 1, menos 2, menos 3 e o zero. O próximo conjunto é o dos números racionais. Aqui a gente já enuncia ele por uma propriedade, porque enumerar ele já não é uma coisa tão simples. Então ele é o conjunto Q, que é determinado como sendo os elementos P dividido por Q, tais que P e Q pertencem a Z e Q é diferente de zero, né? Então o conjunto das frações. O próximo conjunto é o dos números reais. Os números reais, eles são basicamente eles são a união, melhor dizendo, entre os números racionais e os números irracionais. Como a gente sabe muito bem, eu não vou colocar aqui melhor definição para eles. E o símbolo deles é a letra R, né? E por fim, o conjunto dos números complexos, que é determinado pela letra C. E os números complexos são os números da forma A mais BI. Tal que A e B são números reais. Então essa aqui foi a nossa aula introdutória, explicando o significado de alguns desses símbolos e como é que eles são utilizados, né, para que eles são utilizados. Eu utilizei como base aqui uma lista, né, de símbolos que vem lá do Wikipedia. Quem quiser ver, lá tem alguns símbolos que eu não falei aqui e será aqui na descrição. Lá tá tudo muito bem descrito, tá? Quem quiser dar uma lida lá e pode te ajudar, né, a entender talvez alguma coisa que eu não expliquei aqui muito bem. No mais, até a próxima e muito obrigado.